Olá, pessoal! Bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre os 10 livros meus favoritos de 2024. Bom, meu nome é Elaine e eu resolvi trazer para vocês aqui, dos 27 livros que eu li em 2024, eu trouxe 10 que foram os que mais me marcaram em 2024. Espero que vocês também fiquem curiosos com os livros que eu vou mostrar aqui e se interessem por algum e também leiam. Eu fiz uma colinha aqui, né? Porque, é claro, eu não vou lembrar todos os livros que eu li. Eu tenho alguns aqui e alguns estão no Kindle. Então, os que estão aqui eu vou mostrar e os que eu li no Kindle eu vou deixar para a capinha aqui para vocês verem. Bom, dos 27 livros que eu li 13 autoras, eu li 8 homens, 3 livros foram orientais e 16 foram nacionais, brasileiros, né? E os outros 6 eu li em outras línguas, língua inglesa e espanhola. Então, bora lá começar. Bom, eu vou começar, né, pelo 10, que eu não tenho aqui. É a mãe da sua mãe, a mãe da mãe de sua mãe e suas filhas. Eu sempre erro esse nome. É de Maria José Silveira. É um romance histórico que conta a história da quando os portugueses chegaram no Brasil e encontraram, né, os índios aqui já morando aqui. E a história começa com a chegada deles e o encontro, né? E as mudanças que isso acontece aqui no país com essa chegada dos portugueses, mas através dos olhares de uma mulher, de uma índia. E vai mostrar a, a evolução da mulher, as mudanças que acontecem no país e também as mudanças que acontecem com as mulheres aqui. Mostra também a força delas, a garra para conseguir também ajudar o país a mudar. Tudo muito bem contado, é uma história que você lê rapidinho, eu li rapidinho, porque é uma história muito interessante. A autora também coloca marcos que aconteceram no mundo, como a chegada da máquina fotográfica no país, as mudanças políticas que aconteceram aqui. Fala também do preconceito das mulheres em outros séculos, né? E fala muita coisa misturada com a história do país e as mudanças da evolução, né? A mudança da mulher na sociedade. O próximo, que é o nono, eu tenho aqui, é do Murakami, do que eu falo quando eu falo de corrida. Esse aqui foi o meu primeiro Murakami, uma pequena biografia que conta a história dele, de como ele se tornou escritor e o esporte, a corrida, né, principalmente, como ela entrou na vida dele e fala do prazer que ele tem nas duas coisas, no escrever e no correr. Ele vai contar experiências das corridas dele, né, e ele vai falar também da ultramaratona, o que mudou na vida dele depois que ele fez essa ultramaratona, foi em Hokkaido, aqui no Japão. E ele fala também da escrita dele, como ele faz para escrever, qual é o modo criativo dele, quando ele ainda estava na faculdade, que ele tinha um bar para se sustentar durante a faculdade. Quando ele sai da faculdade, ele resolve se tornar escritor e ele vai contar com detalhes aqui como que isso aconteceu na vida dele, que ele se tornou um escritor, e o surgimento da corrida na vida dele. Porque como era uma pessoa muito sedentária, fumava e ficava o dia todo sentado, comendo, né? E escrevendo e comendo. Ele precisava se exercitar, porque ele sabia que isso, se ele quisesse durar muito na vida dele, ser um escritor de uma vida longa, ele teria que se exercitar. E aí ele colocou a corrida na vida dele e ele começa contando os detalhes do início até todas as maratonas que ele fez. Ele corre até hoje e está tudo aqui relatado. É muito interessante, gostei muito desse livro. A escrita dele é bem fluida, não tem nenhum realismo fantástico aqui, que é a característica da escrita do Murakami, né? Aqui você não vai encontrar nada disso. Então, se você, assim como eu, nunca leu nada do Murakami,
Aqui é uma boa entrada, porta de entrada para a obra dele. Vocês vão gostar muito. O próximo é, também tem aqui. Tá até com um monte de marcação aqui. É Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa edição minha é do Japão, né? Comprei aqui no Japão. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi um livro que eu gostei muito, do Machado de Assis. Machado de Assis, sempre Machado de Assis, né? Mas eu ainda não li todas as obras dele. Aliás, essa aqui foi a segunda obra dele que eu li. E é muito boa, muito interessante. Eu acho que Machado de Assis dispensa apresentações, né? Mas aqui vou falar um pouco da obra dele, desse livro específico. Ele é um morto, né? É o início do realismo. Esse daqui foi o surgimento do realismo no Brasil, com esse livro aqui. E é um morto contando, a partir da sua morte, no seu velório, como foi a vida dele. As paixões que ele teve na vida dele não deram certo, as, as coisas que aconteceram durante o percurso da vida dele até a morte dele, até aquele dia que é o dia do velório dele. É muito interessante. Acho que não é spoiler para ninguém que ele morre, né? Que todo mundo acho que já sabe disso. Mas a história sendo contada por ele é muito, muito interessante. Como sempre, Machado de Assis coloca muita ironia aqui e é um livro muito, muito bom. Indico fortemente para todo mundo. Mesmo aqueles traumatizados com o vestibular devem pegar Machado de Assis novamente. Em sétimo lugar, eu vou colocar Virgindade Inútil, de Ercília Nogueira Cobra. É um livro que eu não tenho aqui, né, mas porque eu li no Kindle, e ele fala de uma mulher insatisfeita com o que acontece na sociedade daquela época. Esse livro foi escrito em 1920, ela foi muito perseguida e muito criticada pela escrita desse livro. É o único livro dela que se sabe, e ela foi praticamente apagada da história por ter escrito esse livro. Ela critica muito a igreja, principalmente. Ela já começa falando mal da igreja. E isso, para a época, era uma coisa muito pesada, que trouxe muitas consequências para ela. Ela era uma mulher muito inteligente. Ela é a favor do amor livre, fala sobre o preconceito, fala coisas que ela não aceita, que ela não admite, como a mulher ser propriedade do homem, a mulher não ganhar seu salário, não ter um salário digno, né, para poder, porque o salário das mulheres sempre foi mais baixo do que o dos homens, né, e ela não concordava com isso. Ela era a favor da liberdade da mulher, assim como a liberdade que os homens tinham, né, para uma época que isso não era possível, que a mulher sempre precisava ter um homem para poder seguir sua vida, né, não ser mal falada, né, como era dito na época. Ela precisava se casar a qualquer custo e a Ercília era contra isso e não concordava com essas ideias. É um livro muito bom também. Eu acho que nós todos precisavam ler esse livro para saber do que as mulheres já foram privadas nessa vida e que agora temos tanta liberdade, mas muitas vezes achamos que isso sempre esteve aí, e muito pelo contrário. Essa liberdade que nós temos hoje de eu estar aqui falando com vocês livremente, abertamente, não foi sempre assim. E ela fala bem nesse livro. O sexto lugar foi Solitária. Solitária, de Eliane Alves Cruz, vai falar sobre duas mulheres negras, mãe e filha, Eunice não, Eunice e Mabel, que são empregadas domésticas. A mãe é empregada doméstica e ela mora na casa dos seus patrões, num condomínio de luxo, num apartamento de luxo, né? Não sabe, não é citada a cidade onde isso acontece, mas com certeza é uma grande metrópole e mostra as diferenças sociais que existem ali e aquele famoso a empregada tem que ser invisível dentro daquela casa, daquele ambiente. Mabel vai morar com ela quando ela tem 10 anos. O pai de Mabel é alcoólatra ainda e quem sustenta a casa é a mãe da Mabel. Mas a Mabel, vendo essa filha, né, vendo essas diferenças e as dificuldades ali dentro daquela casa, ela
corta esses padrões, ela não se conforma com essa situação e vai atrás de um futuro melhor para ela e para a mãe dela. Existem outros personagens também que têm aquela situação, como o Jurandir, que é o porteiro, e que também vai contar a sua história. E é muito bem contado, é um livro muito interessante, é muito bom mesmo. Achei incrível a escrita dela. E indico fortemente para que todos leiam. Em quinto, eu também li no Kindle, é da Viola Davis, acho que todo mundo já conhece, né? Em Busca de Mim. É a biografia da vida dela, escrita por ela mesma, né? Ela mostra os detalhes e é uma dureza, é uma vida muito dura, muito difícil, mas mostra como, através da nossa perseverança e das mudanças e de ajuda, ela teve ajuda psicológica, ela teve ajuda de outras pessoas, para que ela se erguesse, que ela melhorasse a autoestima dela e que para ela chegasse onde ela chegou hoje e conseguir ajudar outras pessoas através da história dela. Que tudo é possível, ela mostra que tudo é possível, né? Mesmo nas maiores dificuldades, você pode chegar onde você quer. E ela conta isso assim de uma forma que eu achei muito corajosa ela se mostrar nesse livro, ela se mostra muito nesse livro. Ela conta detalhes ali que a gente fica chocada e ela se mostra vulnerável e mostra que nas maiores dificuldades, que ela teve muitas e dificuldades assim que você não pensa que um ser humano pode passar por aquilo. Hoje, vendo ela onde ela está, como ela é, né? Que passado difícil ela teve. E foi simplesmente maravilhoso. É incrível. Viola Davis é um livro que deve ser lido. Bom, eu tô aqui olhando minha colinha, né? Deixa eu ver. Em quarto lugar está o nosso querido, o meu querido, né? Que eu gosto muito dos livros dele, o Amos Oz, Do que é feita a maçã. Do que é feita a maçã é um livro que foi escrito, é um livro de entrevistas, na verdade, não é um romance, é um livro de entrevistas onde a agenciadora dele, eu acho que é isso, redatora, acho que é redatora, esqueci agora. Ela faz algumas perguntas para ele, ela chama Shira Haddad. Ela faz várias perguntas para ele e ele vai respondendo para ela com toda a sinceridade a opinião dele que ele realmente acha. Ela faz perguntas sobre a vida dele mesmo e faz algumas perguntas sobre a carreira dele, alguns livros que ele escreveu. E ele responde lindamente. Ele responde até sobre a vida pessoal dele, sobre o casamento dele, sobre ele e a esposa dele, os filhos, a relação dele com os filhos e como foi a relação dele com os pais dele, principalmente com o pai dele, né? E com a mãe dela, que ele tinha muito amor pela mãe dele. E ele fala desse relacionamento, dessas diferenças de gerações, mas ele fala de uma forma que com a mente aberta, mostrando que as coisas mudam, né? E a gente precisa aceitar, né, da melhor forma possível, mesmo que você tenha passado por uma outra época com tantas diferenças, né? Hoje a gente está vendo essa mudança de gerações e a dele também, né? A do Amos Oz também foi muito diferente da geração dos filhos dele e ele fala sobre isso e ele tem interesse nessa nova geração, que é a de geração dos filhos dele. Ele também fala do relacionamento entre ele e a mulher, a esposa dele, de quando eles eram jovens. É lindo, é simplesmente maravilhoso, né? Amos Oz, como sempre. Eu estou lendo mais um dele esse ano, já comecei a ler, chama Judas, e também vou trazer para o canal aqui, assim que terminar de ler. Espero que seja tão bom quanto os outros dele que eu já li. Espero que vocês se interessem por ler mais Amos Oz. Terceiro lugar, eu vou deixar para Virginia Woolf, eu tenho aqui Cartas de Amor para a Vita, né, que ela escreveu, Cartas de Virginia, que ela escreveu para a Vita, e é simplesmente maravilhoso. Eu amei, como toda a Virginia, né, como todo livro da Virginia, tem muito sentimento, principalmente nas cartas, né,
Se no livro que ela, nos livros que ela escreve, ela coloca tanto sentimento, imagina de uma carta para uma pessoa que ela gosta tanto. Mas não se engane que não vão ser só livros, só cartinhas de amor, não. Também ela fala sobre os livros dela que ela está escrevendo, principalmente Orlando, foi o livro que ela escreveu para a Vita, né? Ela fala muito aqui, ela conta a história de por que ela escreveu esse livro para Vita, qual o relacionamento delas, né, que estava acontecendo nessa época, que ela fez com que ela escrevesse Orlando para Vita. Tem também cartas de ciúmes que ela sente da Vita, tem muitas coisas. Tem também falando sobre a guerra, o final do livro, algumas partes, mais para o final, né? Se comunicam, né? Se enviam cartas uma para a outra, falando do que está acontecendo na guerra, do que elas estão passando, né? Nesse período. Tudo muito interessante. Eu acho que quem lê livro de cartas é como se você estivesse entrando na intimidade da pessoa. Diários também, né? Não só cartas, mas como se você estivesse entrando na vida daquela pessoa, descobrindo todos aqueles sentimentos que elas colocam ali. Eu acho muito interessante ler livro de cartas. Eu gosto muito de ler livros diários, biografias. É coisa de. Acho que a gente é um pouco fofoqueiro literário. A gente gosta de saber da vida dos outros. Cartas de amor para a Vita foi sensacional. Amei. Em segundo lugar, vem Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati. Esse livro aqui, eu já tinha ouvido falar muito dele, né? E o ano passado resolvi conseguir um exemplar dele e comecei a ler. E realmente, ele é tudo que as pessoas falam mesmo. Ele é sensacional. Ele fala sobre a passagem do tempo. Ele fala sobre como nós às vezes ficamos esperando que algo aconteça para que a nossa vida mude, mas esse algo nunca acontece. E nós chegamos no fim da vida olhando para trás e percebendo que a gente não fez nada. Mas é uma metáfora, é através dessa metáfora que é um soldado, um jovem soldado, que é mandado para um forte no meio do deserto para combater a chegada dos tártaros, que é por isso que chama Deserto dos Tártaros. Só que esses tártaros, eles já ouviram falar, estão todos preparados para esse ataque, mas esse ataque nunca chega. Nunca ninguém viu esses tártaros, mas eles continuam ali naquela esperança para que um dia isso aconteça. E você vai vendo através dessa espera, dessa chegada desses tártaros, as mudanças que vão acontecendo aqui dentro, a solidão, o isolamento das pessoas, a falta de amizades, você começa a ficar cada vez mais sozinho. É muito interessante, muito bonito. A escrita é muito bonita e é um livro curtinho, você vai devorar ele porque ele é muito bem escrito. Ele é um pouco lento, algumas partes, mas eu acho que tem um propósito dele ser um pouco lento, porque o tempo ele não passa rápido. Então aqui ele está querendo dizer que essa lentidão é essa espera de que algo mude, de que algo aconteça. É incrível. Só leiam, que vocês não vão se arrepender. E o primeiro lugar vem para esse livro, que é sensacional. Eu ainda não tenho resenha aqui, mas eu vou fazer. Já estou me preparando, já estou escrevendo algumas coisas sobre ele para poder trazer aqui para vocês, porque é um livro que não é um livro muito comum, mas é uma temática que eu adoro, que é a mente, nossa mente, o psicológico das pessoas. Aqui a autora vai falar o livro chama-se O Perigo de Estar Lúcida, né, de Rosa Monteiro. E ela vai falar do modo criativo dos autores, né, dos artistas, principalmente dos escritores, e o comportamento que leva para que eles sejam tão bons escritores, né? Os problemas mentais, ela fala de problemas mentais e comportamentos que geralmente tem em vários autores. Você vai ouvir falar de Dostoiévski, por exemplo, né?
Será que isso tem alguma coisa a ver com ele escrever tão bem? Pode ser que sim, né? E ela é uma estudiosa desse tema, ela estudou, pesquisou, fez bastante pesquisa sobre neurociências e transtornos mentais. Ela também, a Rosa Monteiro também, tem alguns pequenos distúrbios. Ela faz esse questionamento, né? Será que os escritores, eles escrevem tão bem pelo fato de terem a mente diferente das outras pessoas? Ou eles têm esses problemas mentais por serem tão bons? Problemas mentais não, distúrbios, né? Algumas, alguns distúrbios. Por isso que eles escrevem tão bem. E aqui ela traz vários questionamentos. Ela fala de Van Gogh, ela fala de Dostoiévski, ela fala de Kafka, ela fala de grandes autores, né? E seus problemas, seus conflitos familiares que podem ter gerado esses transtornos e podem ter feito com que eles escrevessem da maneira que eles escrevem. Ela fala de Proust, Emily Dickinson, que eu achei essa parte a melhor parte, quando ela fala de Emily Dickinson. Eu fiquei muito curiosa para conhecer mais sobre a obra dela. Fala também de Sylvia Plath e do relacionamento dela com o marido dela. São vários autores. Ela fala principalmente desse comportamento que os autores, a maioria dos autores tem, que trazem para suas histórias. Eu achei muito interessante. É um tema um pouco difícil de falar, porque não é da minha área, né? E eu nem pesquiso sobre esse assunto, mas o livro traz muitas explicações, muitos temas que a gente fica pensando, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas pode ser. Traz muita curiosidade para pesquisar mais sobre esse tipo de assunto, né, que é o psicológico das pessoas, principalmente dos escritores, né. Eu achei esse livro sensacional. Eu vou ler só um pedacinho aqui que tem aqui no começo. É uma pena que os loucos não têm o direito de falar sensatamente sobre a loucura das pessoas sensatas. William Shakespeare. Esse aqui é só no começo. Ela fala sobre loucura, né? O que é loucura? No meu modo de ver, talvez não seja loucura, seja apenas criatividade da outra pessoa. Só que na minha maneira de achar que as pessoas devem ser, eu julgo a pessoa como louca. Será que eu não sou a louca? É muito interessante, é muito. É incrível, incrível, gente. Esse livro aqui, com certeza vou ler novamente, porque deixei passar muita coisa aqui. E quero pesquisar mais sobre o assunto. E também vou ler o outro livro dela que ela tem, que agora eu não consigo mais lembrar o nome, mas com certeza Rosa Monteiro aparecerá mais por aqui. Bom, esses foram os livros de 2024, na minha opinião, que eu li e que foram sensacionais, que me trouxeram muitas coisas novas que eu não sabia e que eu aprendi em 2024. Me diz aí quais os livros que vocês leram em 2024 que trouxeram também novidades para a sua vida, mais conhecimento e mais informação mesmo. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Se vocês tiverem interesse em comprar os livros através do link, você está ajudando o canal a crescer. E eu já agradeço vocês por isso. E se vocês quiserem ajudar de outra maneira, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!